A paz do Senhor, irmãos e irmãs, querida igreja, que possamos receber a presença do Espírito Santo, assim como esta nossa singela homenagem ao Dia das Crianças, que o Senhor entre em nossos lares como o sol, trazendo esperança, trazendo amor, alegria sobre toda a nossa casa e que ela seja aquilo que nos aquece como o corpo de Cristo. Que Deus nos abençoe. E hoje, como já deu para perceber, nós falaremos sobre crianças, muito a propósito, né, deste dia de amanhã, quando estaremos aí comemorando o Dia das Crianças. Então, nós vamos meditar sobre a importância das crianças. E o tema, irmãos e irmãs, que nós vamos meditar hoje é crianças, modelo do reino. Nós vamos ler a palavra do Senhor, que se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo de número 18, dos versículos 15 ao 17, que nos diz o seguinte: E traziam-lhe também meninos, para que ele lhes tocasse. E os discípulos, vendo isto, repreendiam-nos. Mas Jesus, chamando-os para si, disse: Deixai vir a mim os meninos, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, não entrará nele. Amém. Amados irmãos e irmãs, quantos de nós observamos a singeleza de uma criança? Criança, ela se satisfaz muito mais com o que ela recebe de sentimento do que por coisas materiais. Às vezes ela dá uma importância tão grande a coisas simples devido à atitude de sentimento demonstrado em entregar esta coisa simples. Porque em sua simplicidade, ela enxerga com pureza e enxerga com um olhar de amor, né? Por isso que nós vamos meditar, amados irmãos, neste texto que lemos. Nesse contexto, Jesus estava com uma multidão ao seu derredor, e Jesus ali estava falando com este povo sobre algumas parábolas e mostrando a eles de que o que nós possuímos de valor é quando nós realmente nos entregamos a sentimentos verdadeiros.
Jesus ali então estava falando que aquele que não pegar a sua cruz e abrir mão, muitas vezes, da sua família, de seu pai, de sua mãe, e não o seguir, não seria digno, né, de segui-lo. E depois ele também diz assim que nós somos como o sal da terra, e que se nós perdermos o nosso valor de dar o sabor, não prestamos para nada. E nesse contexto, então, aparecem ali algumas pessoas querendo que as suas crianças fossem abençoadas por Jesus e começam a colocá-las, as crianças, para irem até Jesus. Aí aparecem os discípulos e tentam impedir essa chegada das crianças até Jesus. E Jesus, então, fala, tem essa frase que nós acabamos de ler, dizendo, então, tanto para a multidão quanto aos discípulos, para não impedir a chegada dos meninos até ele, porque dos meninos, e quem não for semelhante a eles, não poderão entrar neste reino que é das crianças, ou de pessoas semelhantes às crianças, não é? Então, nós vemos aí, irmãos, 3 sentimentos. Sentimento 1, nós vemos que os pais estavam muito mais interessados em colocar as suas crianças para serem abençoadas por Jesus do que elas próprias, conhecendo a Jesus, conhecendo do que ele tem ensinado, já sabendo dos milagres e das coisas e dos sinais que Cristo fez de salvação e anunciando a salvação, eles preferem, ao invés deles serem também abençoados juntamente com as crianças, eles colocaram as crianças para irem e eles que ficaram com o pé atrás, não querendo aproximar-se de Jesus, somente as crianças. Sentimento de número 2, nós vemos a preocupação dos discípulos de Jesus, que estavam ali com ele, de proteger o mestre. Eles não proteger em relação às crianças, mas proteger em relação a toda aquela situação que estava ao redor, porque haviam ali muitas pessoas, e certamente, eu estou imaginando, que deveria haver ali, de repente, empurrões, deveria existir ali, de repente, pessoas se acotovelando para ver o que ia acontecer com a chegada daqueles pequeninos perto de Jesus. Então, os discípulos estavam meio que fazendo um papel de protetor, de escudo do Mestre Jesus que estava ali. E o sentimento de número 3, amados irmãos, nós vemos um coração de amor de Jesus por aquelas crianças. E certamente nós vemos que neste amor de Jesus pelas crianças, também ela se extrapola por todas aquelas pessoas que estavam ali. E então Jesus olha para aquelas pessoas e diz, olha, assim como esta criança, com esta pureza, quando vocês se tornarem como estas crianças estão se tornando, o meu amor vai se fazer presente sobre a vida de vocês. Vocês vão experimentar o que é esse sentimento do amor de Deus sobre a sua vida. 3 sentimentos, 3 situações que nós poderíamos tirar para nós hoje também como uma reflexão. Quantos de nós, muitas vezes, nós conhecemos o Evangelho de Cristo, conhecemos o amor de Deus para nós, mas muitas vezes a gente parece que empurra, né, outras pessoas para receber aquilo que é destinado para mim, que é destinado para a Igreja de Cristo. Muitas vezes nós queremos que coloca outra pessoa lá na frente para ser abençoada, coloca outra pessoa para que ela tenha a oportunidade
E muitas vezes Deus está olhando diretamente para mim, para você, dizendo: isso é para você, querido, se aproxime. E às vezes a gente quer colocar outras coisas à frente de nós, para que as bênçãos de Deus muitas vezes não cheguem a nós. Talvez nós tenhamos medo deste amor de Jesus, deste amor que transforma, porque Jesus, ainda naquele momento, um pouquinho antes das crianças se aproximarem, Jesus estava indagando a cada um deles sobre o sentimento de cada um deles em relação ao reino de Deus, em relação a seguir a Jesus, que eles precisavam se despojar de sentimentos que não herdarão o reino de Deus. E com isso eles colocam outras coisas à frente por não querer, muitas vezes, abrir mão das coisas que lhe prendem à entrada e a seguir a Jesus, né? E nós vemos também, amados irmãos, muitas vezes os discípulos, né? Nós também, às vezes, nos portamos como os discípulos. Muitas vezes nós olhamos e repreendemos as nossas crianças nos nossos cultos, quando delas, ou quem for semelhante a elas, na espontaneidade e na simplicidade e singeleza do sorriso e do olhar, como elas se comportam, e nós muitas vezes repreendemos esta liberdade que a criança tem. Que nós possamos ter um olhar diferenciado para as crianças da nossa igreja. Aonde estão as crianças da nossa igreja? Será que nós, como responsáveis em conduzi-las ao reino de Deus, será que nós não estamos silenciando, querendo reprimi-las, assim como os discípulos fizeram, e não permitimos que elas se acheguem ao reino de Deus? Será que eu não impeço, muitas vezes, em não levá-la para a igreja, talvez por conforto meu, porque eu não quero ir e com isso a minha criança também não vai. Eu não quero participar, com isso também meu filho, meu neto, meu sobrinho também não vai, porque ele depende de mim para levá-lo. E como os discípulos, nós também muitas vezes barramos a chegada das crianças à presença do Senhor. Nós, como pai, mãe, tios, avós, temos uma responsabilidade perante estas crianças para serem abençoadas por Jesus. E muitas vezes nós agimos como os discípulos agiam. Mas quando nós entendemos do terceiro sentimento, que é o sentimento de Jesus, de amor pela igreja, e nos permitirmos não só levarmos as crianças, mas levarmos a nós também a um relacionamento sincero, inocente, desinteressado na presença de Jesus, nós vamos experimentar não só as bênçãos de Deus que estão sobre nós, porque as bênçãos de Deus seguem aqueles a quem se entregam verdadeiramente à presença do Senhor, mas nós vamos ter uma experiência de ser abraçado pelo Espírito Santo de Deus, de experimentar o abraço de Jesus. E aí, então, nós vamos sentir a alegria como aquelas crianças de estarem, talvez, no colo de Jesus, talvez sendo abraçado e beijado por Jesus. É o terceiro sentimento, que é o nosso propósito, de nos achegarmos até Jesus. Portanto, amados irmãos, neste dia que nós estamos dando a atenção ao Dia das Crianças, que nós possamos refletir nas crianças como modelo do reino e tentarmos nos portar como as crianças, não sendo interessados somente nas bênçãos de Deus, mas interessado num relacionamento com aquele que concede as bênçãos de Deus. Se nós nos relacionarmos com Ele, desinteressados em sermos alcançados pelas bênçãos,
certamente nós vamos experimentar da alegria, da singeleza, da paz do Senhor, como o sol que inunda a nossa vida, nos aquece, trazendo luz para a escuridão das nossas dificuldades, e vamos viver plenamente o amor de Cristo. Pense nisso, reflita sobre isso e vamos dar melhor atenção às crianças para nos portarmos como eles se portam na presença de Deus. Amém? Que Deus te abençoe. Eu quero orar com você agora. Pai amado, louvado e engrandecido seja o Senhor. Deus, nós te louvamos pelas crianças da nossa igreja. Nós te louvamos, ó Deus, porque elas são alimentadas pela sua presença, porque elas, ó Pai, refletem, Senhor, para nós um comportamento, Senhor, que nós temos que ter para nos relacionarmos, ó Pai, com sinceridade, com santidade diante da tua presença. Nos ensina, Senhor, a darmos melhores olhares para as nossas crianças e que possamos aprender com elas. Abençoe, Senhor, abundantemente a cada criança das nossas casas, dos nossos parentes, da nossa igreja, de toda a igreja de Cristo espalhada sobre a face da terra. E concede-nos nesse dia a tua bênção, a tua alegria e a tua paz, como um sol que inunda as nossas vidas. Em nome de Jesus, ó Deus, é que eu oro agradecido. Amém. Amém. Deus te abençoe. Que você possa ter um dia alegre no dia de amanhã, desfrutando da presença das nossas crianças. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.